A minha família é bênção do Senhor. Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno. Olá, eu sou a Andressa. Hoje estamos aqui com mais um assunto, de mais um aprendizado que a gente tira do dia a dia, né, das coisas que acontecem no dia a dia e de como a gente pode fazer para lidar com as coisas do dia a dia para agradar a Deus, que esse é o nosso principal objetivo, né? Fazer a vontade de Deus. É isso que a gente aprende na palavra dele. A mensagem que nós temos hoje é a seguinte: ouça os teus áudios. Sabe aquele dia que tu tá estressado, que aconteceram coisas no teu trabalho ou na tua família, que tu mandou um áudio para alguém e tu sabe que tu foi meio ríspido ou tu tava meio fora da razão e às vezes não dá tempo de apagar o áudio, né? Às vezes a gente manda o áudio e não ouve, mas aconteceram fatos ultimamente que me fizeram a prestar mais atenção nisso, de ouvir os áudios, de momentos que são complicados às vezes da gente lidar e pegar e parar e ouvir o áudio que a gente mandou depois. E infelizmente alguns áudios não dá para apagar, né? Hoje a gente tem uma tecnologia que nos permite a ver qual foi o jeito que a gente falou com as pessoas sobre cada assunto, né? E se tu parar para pensar, muitas coisas que tu fala, do jeito que tu fala, do jeito que eu falo, será que é o jeito que agrada a Deus, né? Hoje nós temos essa ferramenta que é o WhatsApp, que a gente pode ter muita praticidade, mas ao mesmo tempo a gente pode falar muita coisa rápido ali, sem pensar direito. Mas ao mesmo tempo a gente pode parar e ouvir o jeito que foi falado os áudios, para ver se foi do jeito correto, para ver se não poderia ter sido diferente. Às vezes a gente discute ou entra em atrito em casa ou no trabalho com alguma pessoa, depois a pessoa te fala: bah, mas tu falou daquele jeito comigo aquele dia. Aí tu diz: não falei. Ah, tu falou assim, não falei. Só que hoje, se tu vai pegar e ouvir os áudios, tu vai ver que será que a pessoa não tem razão? No meu caso é assim. Eu já melhorei bastante graças ao nosso Deus, mas ainda eu preciso melhorar bastante. E Deus tem falado ao meu coração para mim ouvir os meus áudios, porque os áudios que eu mando no WhatsApp é o jeito que eu falo com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas que trabalham comigo, com meus clientes, com meus fornecedores. A palavra de Deus nos fala em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, nem usem apenas, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, o que Deus quer de nós é que a gente saiba lidar com as situações difíceis, sem falar palavras que vão agredir as pessoas. Que nem a minha falecida mãe dizia, ela dizia assim: não é o que tu fala, é como tu fala. Ela sempre dizia essa frase. E é a coisa mais certa que tem da gente pensar, né? A gente pode falar o que quiser para outra pessoa. Falando com jeito, a pessoa vai entender com certeza. É muito mais fácil e o principal, agrada ao nosso Deus. Amém? Amém. Muitas vezes as pessoas pensam que sinceridade, né? A gente tem que ser sincero, mas sinceridade é diferente de grosseria. A gente pode ser sincero com uma pessoa e falar aquilo que tu realmente pensa, sem ser grosso, sem ser estúpido, sem ser ríspido, né? Dá pra falar tudo com amor. E Deus se agrada disso. Deus gosta de ver a gente falando e tratando as pessoas com amor, né? Depois que tu já lançou a flecha, não adianta voltar atrás. Muitas vezes as pessoas ficam com aquela marca pro resto da vida, né? Podem até perdoar, mas esquecer elas jamais vão esquecer. Então a gente tem que cuidar muito do jeito que a gente fala, né? Muitas vezes a gente tá, como ele disse, tá nervosa, tá estressada, aconteceu alguma coisa, né? Tá sobrecarregada. E aí acaba descontando em quem tá do teu lado, né? O jeito de falar, ou vai pedir um favor, já não pede com tanto carinho, já pede meio com ar de mandando, e aí a outra pessoa já fica ofendida e já cria aquele clima dentro de casa, né? E esse clima dentro de casa é uma porta aberta para o inimigo entrar.
E não é isso que a gente quer. A gente quer sempre Deus no nosso lar, o Espírito Santo no nosso coração, guiando as nossas vidas, guiando a nossa família e guiando as nossas palavras. Amém? É isso aí. E uma das várias coisas boas de aceitar Jesus na nossa vida é que o Espírito Santo começa a nos falar, começa a nos mostrar, que nem esse mesmo tema aqui, ouça teus áudios, isso é Deus falando comigo, ouça teus áudios, isso aconteceu comigo, sabe? Não estou dizendo aqui que eu sei fazer e ensinar, não, eu estou aprendendo, né? Deus está me exortando a ouvir os meus áudios para me aprender a falar de forma melhor com todos que me rodeiam. A gente já falou até em colocar aquelas câmeras aqui, sabe? Aquelas câmeras que ficam no lugar da luz, porque muitas vezes, mais ele, né? Porque ele sempre foi mais estourado que eu. Porque muitas vezes ele fala alguma coisa de um jeito na hora do estresse, e depois ele diz que ele não falou assim, mas eu sei que ele falou assim. Aí eu disse, nós vamos começar a gravar, quando começar a entrar num nível de estresse, a gente começa a gravar, para depois a gente ouvir e ver que feio que foi, né? Que feio, como a gente desagradou a Deus, como Deus se entristeceu vendo aquela situação, né? Claro que isso é só uma brincadeira, a gente não vai colocar câmera, né? Mas bom, né? É o áudio que ele tá falando, né? É a gente poder voltar e ouvir como a gente falou naquele momento ali, pra sentir o que a outra pessoa sentiu, né? Porque é muito fácil a gente falar o que pra mim não dói, no outro dói, né? Porque no meu momento de estresse eu posso estar com os nervos meio à flor da pele e pra mim não vou estar fazendo nada demais, mas a outra pessoa vai ficar magoada, vai ficar sentida e aí já cria uma situação complicada, né? Mas o mais legal de tudo isso é que a gente, por mais que a gente não consiga fazer 100% tudo, a gente tem um Deus que nos perdoa. A gente, quando aceita Jesus, a gente tem o Espírito Santo que nos exorta, que nos avisa, que nos alerta, que nem Ele faz com nós. Assim, Ele pode fazer com todos que aceitam Jesus na sua vida. Então, aceitem Jesus. Caso vocês não tenham aceitado ainda, aceitem Jesus, que Ele vai mostrar para vocês o que Ele quer e o que Ele não quer. E aí vocês vão ter vontade de fazer a vontade do Pai, que é agradar a Deus. E uma das coisas é essa aqui, é falar de forma amorosa com as pessoas. E o Deus se agrada no coração que quer fazer a vontade dele. Não que a gente tenha que ficar triste porque a gente não conseguiu fazer, mas Deus quer ver o que está dentro do teu coração para ver se tu quer realmente fazer a vontade dele. Então ele vai ministrar no teu coração e vai te ensinar. Amém? E perfeito nunca ninguém vai ser, né? A gente tá em constante modelação por Deus, pelo Espírito Santo, mas cada vez a gente tenta acertar mais e errar menos. É isso aí. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. A minha família é bênção do Senhor.